Olá, o programa de gestão dessa semana traz o senhor Alexandre Patucci, da Weber Patucci, loja de confecções de Lajeado, para conversar um pouco sobre moda, tendências e principalmente a gestão na área de loja de confecção. Nosso programa vai ao ar nessa quinta-feira, com reprise no sábado e na segunda. Conto com vocês. Boa noite. O programa dessa semana vai abordar um pouco sobre a questão de confecções, de lojas. Então, o programa de gestão traz o empresário que atua aqui em Lajeado, Alexandre Patucci, sócio proprietário da Weber Patucci, loja de confecções, para conversar um pouco sobre esse segmento, que sempre é um segmento interessante e desafiador, porque a gente sabe que cada vez mais a moda é uma tendência forte, mas ao mesmo tempo desafiadora para qualquer profissional que atua nesse mercado. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite. Espero esclarecer alguns tópicos. Certamente. Quando solicitado. Certo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e trocar uma ideia sobre esse segmento como um todo. Alexandre, como é de praxe o nosso programa, a gente gostaria de conhecer um pouco, né, a tua história, onde vem, formação, tudo, e como acabou entrando nesse ramo, que é um ramo tão desafiador e tão interessante como o ramo de confecções. Ok. Resumidamente, assim, né? Eu nasci em Mussum, 1958. Aí meus pais se mudaram para Arvorezinha quando eu tinha 5 anos. Sempre, meu pai iniciou como alfaiate e depois ele era revendedor Renner e sempre trabalhou com confecções, né? A loja de Arvorezinha, ela tem 55 anos, né? E essa de Lajeado, a gente abriu em 1987, então aqui a gente vai fazer 30 anos agora em abril de 2017. Bom, eu com 14 anos eu saí de Arvorezinha, fui a Porto Alegre, fiz o segundo grau e a faculdade, que eu fiz engenharia no primeiro momento, engenharia eletrônica, e administração como um complemento também, né? E sendo que na engenharia eletrônica eu trabalhei uns 8, 9 anos no Ministério das Comunicações, no ramo de telecomunicações, e quando meu pai me solicitou que eu viesse... Desafiou, vamos dizer assim também. Abri com ele a loja aqui em Lajeado, eu topei a parada e vim. Era um momento político interessante, a era Collor, né? Que estava num... Então eu topei esse desafio. Então desde 87 que eu estou no ramo de confecções. Larguei um pouco a engenharia. Um engenheiro no meio da moda. É interessante. É isso aí. Bem, mas desde pequeno está envolvido com confecção, sempre. Com moda. Imagina a história que teu pai tem, né, trabalhando. Isso, eu nunca me esqueço, uma vez conversando com o pessoal lá Encantado, do ramo de sabão, de sabonete, e uma pessoa me disse assim, eu nasci dentro de um tacho de sabão, né? Ou seja, me criei dentro desse segmento, né? O pessoal da Fontana, por exemplo, o pessoal da Fontana, né? E aí, então, é a mesma coisa, né? A gente se cria... Meu pai tinha transportador, me criei dentro de um caminhão. É a mesma coisa, a gente acaba se envolvendo, né? Quase que está no sangue muitas vezes. É isso aí, desde pequenininho, desde os... comecei a ajudar na loja com 8, 9 anos, imagina. Hoje é uma coisa inconcebível, né? Mas na época era assim. Era muito comum, né? E aí a empresa se consolida em Lajeado. É Arvorezinha, Lajeado? Tem outras filiais? Só Arvorezinha e Lajeado. E lá em Arvorezinha continua ainda... É um irmão meu que está tocando, né? Mas a de Lajeado, eu acho que talvez pelo número de habitantes, pela potencial econômico, né? Ela se desenvolveu mais do que lá em Arvorezinha. E aí em Lajeado também, além da questão econômica, também tem a competição, né? Que sempre faz com que os empresários aqui estejam sempre buscando novas
oportunidades, novos produtos sempre, né? O desafio é maior, mas a compensação também é maior, né? Uhum. E aí, então, entra uma outra coisa que sempre é importante quando a gente coloca na história de uma empresa, que é alguns momentos que a gente chama de críticos. Óbvio, plano Collor deve ter sido um momento bem complicado, né, para a empresa. No Brasil é cíclico, né? Se tu nota, a gente passa por um período de inflação, aí entrava um plano econômico, tentava, digamos assim, reduzir a inflação, né? E depois começava tudo de novo. Mas, então, a gente vai aprendendo a lidar com esses percalços, né? Mas, realmente, tudo influencia. Há um período, te lembra, teve a época da escassez de produto, né? 86, a época do Sarney. O fiscal de Sarney, te lembra? 87, 88. Aí, aquelas épocas que tu não podia nem colocar preço na mercadoria, existia era uma espécie de código, né? Que ele alterava diariamente, era a URV, né? Mas, graças a Deus, acho que já faz o quê? Nós já estamos 14, 15 anos, né? Não, desde o Fernando Henrique. Desde 95. Desde 95, que a gente está trabalhando de novo com preço. Mercadoria com preço. E tem alterado pouco a inflação, 6%, 7% ao ano, né? Mas não... Tem produtos que altera mais, mas na média é isso aí, né? Então tu consegue lidar... Acaba dando uma chance para fazer um planejamento melhor. Planejamento melhor, melhor. Bem, vamos para a nossa reportagem, conhecer um pouco mais a loja de confecções, né? Weber Patucci, e aí vamos depois explorar um pouco mais essa experiência, né? Que o Alexandre tem de como gerenciar isso aí, né? Como é que se faz o planejamento, como é que se pensa quem trabalha também na moda. Além de toda essa dificuldade econômica, tem a questão da moda. Muitas vezes, um produto que é para vender, não necessariamente vai vender. Então, vamos para a nossa reportagem e depois a gente volta para falar mais um pouquinho sobre a questão da gestão daí, especificamente. Vamos lá. Pode encerrar. Ok? Vamos lá? Bem, depois de assistir a nossa reportagem, vamos para o nosso intervalo e depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de Weber Patucci, loja de confecções aqui de Lajeado. Bem, de volta ao nosso programa Gestão, hoje essa semana trazendo o senhor Alexandre Patucci, de Weber Patucci, loja de confecções aqui de Lajeado, com uma unidade também em Arvorezinha. E, conversando com o Alexandre, a gente trocava uma ideia antes sobre a questão dos diferentes períodos econômicos do país. E o nosso empresário ele tem que ser um pouco de tudo, né? Economista, planejador, gestor, empreendedor, quer dizer, uma pessoa que tem que ter múltiplas, psicólogo também, né? Que tem muito disso. Como é que é gerenciar uma organização, principalmente dentro de um contexto de, como está se vendo hoje no Brasil, a questão de crise, né, dificuldades econômicas, porque de repente a gente vê um período bem extenso de situação positiva em termos de crescimento e agora deu uma freada, né? Até com o processo de desemprego, últimos números aí falam em alguns milhões de desempregados no país. Esse ramo sente direto isso? Sente, só que cabe a cada administrador ter a sua estratégia, né? Por exemplo, até uns 3, 4, 5 anos atrás, o crediário era super incentivado. Crediário de carnê, né? Hoje, não sei se também com o advento dos cartões assim a toda força, né? Nós, lojistas, temos direcionado mais a venda em cima desse segmento, facilitando no segmento do cartão, tanto débito, crédito, como parcelado, para evitar justamente a inadimplência, né, que aumentou muito com essa crise. Claro que os clientes tradicionais, aqueles que tu tem, que sempre te compraram no crediário, continua valendo essa regra, né? A opção deles, no caso, de escolher se eles querem essa ou outra maneira, mas digamos que a estratégia que eu vejo
mais interessante para nós é explorar os cartões, justamente por causa disso. Além da venda à vista normal, a dinheiro, etc., né? Mesmo que tu aumente um pouco o desconto, né? Aí tu também sabe que a certeza do recebimento. Uma curiosidade, as pessoas que pagam em dinheiro, é um volume significativo, um percentual significativo hoje? Ainda é. Chega a 1/3, mais ou menos? Eu acredito que, se não, talvez em torno de 20% a 30%. Mas é bastante, né? De 20% a 30%. Justamente são aquelas pessoas que até elas têm a opção de cartão, mas elas usam até como uma maneira de conseguir alguma vantagem, tu me entende? Então, são segmentos que também, mas são atrativos para a gente também, entende? Então, a venda, ela pode, quanto mais facilidade tu der para o cliente, mais tu vai, digamos assim, efetuar a venda, né? E então, tá no comerciante saber o risco que ele vai correr, né? E aí entra uma outra coisa que também é importante quando se trabalha na questão de produto, que é a variedade, né? A opção. Hoje, cada vez mais os clientes querem variedades, eles querem, de repente, outras marcas. Ampliou muito a oferta hoje de produtos nesse segmento, porque mesmo tendo uma crise, às vezes há um processo de retrocesso, mas o cliente gosta de coisa nova. Mesmo tendo dificuldade de comprar, ele vai comprar e vai querer algo que seja bom para ele, que ele se interesse, né? Acho que tocou num ponto interessante. Eu acho que o cliente, nós clientes, vamos colocar como um cliente também, né? A gente é meio fiel a algumas marcas que tu gosta, por exemplo. Citando, por exemplo, uma calça Lee. Quanta gente que entra, não quer nem, quer a calça Lee, entendeu? Ou uma calça da Pierre Cardin, entendeu? Então, lógico, tu tem que ter uma opção, se tu quiser ter um comércio que se desenvolva, né? Tu tem que ter a opção mais simples até uma opção mais sofisticada, né? Tu tem que ir vamos dizer, do Gol até o top de linha da Volkswagen, vamos dizer, né? Então, eu acho que não só na marca, como também nas cores, nos modelos, porque uma mesma calça hoje ela pode ter uma cintura tradicional, uma cintura um pouquinho mais baixa, que a gente diz, ou a perna um pouquinho mais estreita, a perna um pouquinho mais larga, entende? A modelagem são várias opções e tu tem que oferecer isso para o cliente. E o pessoal está ficando muito exigente quanto a isso? Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, e aí é uma negociação nós com as marcas, entendeu? Porque eles também pecam, às vezes, muito é terceirizado, né? Então, determinada marca terceiriza com um determinado faccionista. E as mudanças, às vezes, o produto não é aquela mesma. Então, cabe a nós, vocês cobrar da gente e nós cobrar do fabricante. Isso é uma coisa interessante, né? É o famoso padrão. É o famoso, no tênis, 39, 40, 41. Na camisa, 42, 44, 46, não importa. Mas, aparentemente, a confecção é difícil ser exatamente o 42 ser igual o 42 para todo mundo. Uma vez o Inmetro disse que, não sei se era bem o Inmetro, mas eu acho que era o Inmetro, ia padronizar isso para não ter muita... Porque até pela compra da internet, que nós estávamos conversando fora do ar antes, o cara quer comprar uma peça, ele diz, eu uso 42, calça 42, manda vir a 42 e ela é larga, ou ela é estreita, entendeu? Então, a confecção, quanto mais dentro de um padrão regular, vai favorecer tanto o lojista como o cliente. Então, eu acho que devia ser mais cobrado isso, uma padronização. Camisa número 3, cara que usa a camisa número 3. Colarinho tal,
largura de ombro e tal, né? E aí vem aquela questão do PMG 3, 4, 5, 42, 44, 46, quer dizer, você também tem uma variedade muito grande de mas são equivalentes. Por exemplo, o P é o 2, né? O M é o 3, o 4 é o G. Então, existe a correspondência, né? Claro que, como tu chama, mas existe a correspondência. E uma outra coisa também na questão da gestão é o pessoal, né? Que eu acho que se a gente fosse botar um tripé produto, preço, atendimento, né? E o atendimento, conseguir pessoas hoje é complicado, né? Você trabalhar com bons, vamos dizer, vendedores de confecção. Essa é uma parte fantástica e cada vez mais difícil de tu manter elas. Principalmente tu não vai acreditar, mas é o horário. Porque o comércio, ele funciona regularmente de segunda a sábado, à tarde, né? Excepcionalmente no domingo, que é aqui em Lajeado, próximo do Natal, a gente abre um domingo. Então, tiramos a excepcionalidade, ficamos só no normal, tá? Mas, no meu caso, as vendedoras são todas mulheres. Existe casos que tem homens. Então, aquele espaço com a família, principalmente o sábado à tarde, vamos supor, elas valorizam demais, né? Mérito delas, tem que valorizar mesmo, né? Então, eu, por exemplo, eu estava abrindo todos os sábados à tarde, mas eu estava sentindo uma dificuldade nisso. Eu estava até tendo brigas internas isso, né? Hoje é fulano, ciclano. Então, eu voltei ao meu padrão anterior, que era o primeiro e o segundo sábado, à tarde, em função disso. Outra questão é o salário. Todo mundo quer ganhar melhor. Nós temos um piso básico, né, que é uma negociação entre os sindicatos comerciais e os sindicatos dos lojistas. E também, tendo em vista, apesar da crise que a gente está vivendo, né, tem segmentos que oferecem mais. Então, os bons que tu tenta segurar, né, tenta manter. Geralmente, no comércio, existe a comissão, né? Tu tem um X mais uma comissão. Tu tenta manter, basicamente, valorizando isso, né? Então, é muito complicado. E tu trocar de vendedor toda hora é pior ainda. Pior ainda, né? É melhor tu tentar manter tua turma que já sabe, já conhece teus clientes, conhece os produtos. E o próprio cliente também meio que se condiciona. Ele quer, muitas vezes, ser atendido para aquele vendedor, gosta daquele vendedor. Exatamente. Vamos fazer o nosso segundo intervalo, né? E aproveitar depois para voltar a esse assunto, que está muito interessante, né? Que é a questão, cada vez mais, do atendimento. A qualidade do atendimento depende não só do que a loja oferece, mas também dos seus vendedores, da sua equipe. Vamos fazer o nosso intervalo, depois a gente volta para fechar o nosso programa e conversar um pouco mais sobre esse processo, principalmente a qualidade do atendimento ao público. Vamos lá. Bem, de volta ao nosso programa de gestão dessa semana, trazendo o senhor Alexandre Patucci, da Weber Patucci Loja de Confecções aqui de Lajeado, e conversando sobre, óbvio, né, o segmento de confecção, roupas, mas também, e principalmente no final do segundo bloco, falando sobre atendimento, que atendimento sempre é uma coisa complicada. Porque eu vejo dois fatores aí. De um lado, você tem cada vez mais um cliente exigente, né? Até você comentou um pouco antes da exigência cada vez mais, da qualidade do produto, variedade. E de outro lado, muitas vezes tem pessoas que não estão bem preparadas ou não são daquele ramo. Eu nunca me esqueço que uma vez eu estava num determinado local e tinha uma pessoa estava me atendendo e tinha alguém que ia levar o material junto, né, até o meu carro, e eu vi que essa pessoa estava passando por uma terceira pessoa que estava ao lado. E eles ficaram disputando, vai, não vai, né? Quem ia levar? Me auxiliar a levar o que eu estava comprando, que era uma série de coisas. E aí eu chamei o gerente, pedi para chamar o gerente. E aí deu um rebuliço, né? Porque o caixa, os dois atendentes, e aí veio o gerente, queria saber o que estava acontecendo, e eu disse, olha, eu acho que você deveria demitir esses dois que estão aqui.
Aí, não, mas eu preciso do emprego, aí virou uma... Né? Então, que sirva de lição para vocês, que se vocês estão aqui, é para isso. Tá? Ah, mas era domingo, era sábado, sei lá que era um dia, não era um dia comum. Mas você está trabalhando nesse segmento, tem que entender isso. A gente trabalha, por exemplo, em segmentos como é o caso na televisão, né, que a gente tem aqui, o pessoal escala final de semana. É sábado, domingo, a notícia não para, é madrugada, a notícia não para, né? Tu não vai dizer, espera um pouquinho aí, deixa abrir o jornal, deixa abrir a televisão. Aí o senhor faz assim, não pode, né? E as pessoas muitas vezes estão condicionadas a determinados horários. Né? Atendimento não é fácil, e conseguir gente para atender também é mais complicado, né? Exatamente. Eu acho que para uma loja, independente do ramo, pode ser um mercado, pode ser um açougue, pode ser uma loja de confecções, autopeças, o diferencial é o atendimento. Por isso que eu, voltando um pequeno bloco anterior, o comerciante que conseguir manter a sua equipe focada e motivada vai se sobressair sobre os demais. O que a gente nota dessa questão que levanta, Alexandre, é que como conseguir essas pessoas? Porque também tem uma atitude, né? A atitude de quem está atuando ali. Por mais que você capacite, que você treine, é a pessoa perante o cliente que você muitas vezes não tem condições de estar o tempo todo ao lado. E está levando o nome da loja. Ele não vai dizer assim, foi o fulano que me atendeu mal. Ele vai dizer, não, lá na loja tal eu fui mal atendido. Isso é complicado, né? Você ter o controle disso e principalmente ter um padrão até de qualidade de atendimento, que é muito difícil. Não sei como é nos outros ramos, mas no meu a experiência é fundamental. Então, a gente sempre quer dar oportunidade para os jovens, né? Mas o atendimento, a excelência no atendimento, ele só é conseguido com gente que já tem uma vivência maior. O jovem ele pode entrar, vai entrar sim. Por exemplo, começa vamos dizer, até na organização da mercadoria na loja, no pacote, né? Mas para te colocar ele naquela de atender o cliente assim que ele quer, eu quero uma camisa para uma festa assim. A pessoa que já tem uma corrida maior vai chegar com mais facilidade nisso. Isso só é conseguido com anos de trabalho. É o que a gente chama de curva de experiência, né? Exatamente. Ou seja, a pessoa vai adquirindo com o passar do tempo. E tem também o que a gente chama de carreira, vocação. Nem toda pessoa seria um médico, nem toda pessoa é um engenheiro. Né? E vendedor, no meu ramo, também não. Tu tem que ter digamos assim, aquela sensibilidade. É quase entre o psicólogo e o outro, né? De saber o que o cliente quer, saber mostrar. Paciência. Paciência. Se o cara quiser olhar 20 camisas, mostre as 20 camisas. Entendeu? Sem fazer cara feia. Né? Então, esse é o segredo. Uhum. Atendimento com paciência e tal. Né? É difícil, mas tem quem consegue. Né? E querendo ou não, você colocou a experiência, tem uma questão que eu acho que sempre é interessante na questão do atendimento, além de tudo isso, é a capacitação, né? É você conhecer os produtos, a pessoa não só esperar para ter experiência, mas também se envolver com isso, saber, né? Fazer workshops, explicar como é que isso funciona. A gente trabalha na área de vendas e principalmente a questão do marketing, a gente sabe que se você não treinar a pessoa, se a pessoa não se capacitar, não melhorar, ela vai ficar naquela zona de conforto e daquilo ali muitas vezes ela não sai. E aí ela vai dizer, mas eu ganho mal? Não, mas peraí, e por que o teu colega do lado ganha bem, no sentido que ele vende mais do que você? O que ele tem? Né? Esse conhecimento também é importante, muitas vezes o próprio vendedor tem que tomar ciência disso, que ele tem que buscar se qualificar, junto com a loja, claro, mas ele também tem que buscar. E sair um pouco da zona de conforto, muitas vezes tem que ser provocado, né?
Exatamente, existem cursos aí, Senac, o próprio Cindy Lojas tem cursos, mas focado para venda, aquela questão de como abordar, como fazer e tal, né? Não específico no tipo de mercadoria. Isso aí até acho que devia ser mais explorado, né? O fabricante às vezes explorava isso. Vinha o representante, o vendedor e fechava lá, combinava um horário, ó, 1 hora, tu me deixa aqui tuas vendedoras, eu vou ensinar os tipos de... Então tem tantas... Tecidos, por exemplo. Tu não imagina a infinidade de tecido que hoje existe para uma camisa. Só citando o exemplo da camisa. Mas, então, o vendedor que conhece isso, ele tem uma... Mesma coisa uma TV. Imagina o cara te explicar hoje o funcionamento de uma TV, né? Ele vai ter que ter um conhecimento, ele vai levar um tempo. E quem é que vai vender a TV? E como é que funciona a venda na internet aí? Também aí tem essa, né? Já que discutiu a questão da venda na internet, vocês têm sentido o impacto? É que alguns segmentos é mais difícil você comprar pela internet. Mesmo você tendo a opção, roupa, a gente acabou de falar da questão da padronização, é mais difícil, né? Mas tem casos... Já está influenciando? Tem casos que o cara chega na loja e, por exemplo, ele sabe que eu tenho determinada marca. Eu quero uma camisa assim que eu entrei no site e vi a camisa. Entendeu? Então, como é mais difícil, de repente, a pessoa comprar assim no escuro, vamos dizer, porque ela tem que provar, tem que ver e tal, ela prefere ainda ir na loja. No meu ramo, então, eu acho que ainda não influencia tanto, porque tem a questão do tamanho, que nem eu te falei, das cores. Se tu visualizar o produto, é melhor do que comprar pela internet. E principalmente o caimento também, né? Mas eu acho que cada vez mais é uma tendência. Não sei a quanto vai interferir, mas quem viver verá. Né? A competição já existe e é forte. Já existe, exatamente. Bem, recebemos aqui o Alexandre Patucci, Weber Patucci, loja de confecções aqui de Lajeado, e conversamos um pouco sobre esse segmento, questão do atendimento mais. Alexandre, uma última palavrinha, um comentário que você queira para encerrar o nosso programa. Olha, apesar das crises que a gente vive, né? Principalmente aqui em Lajeado, que é uma cidade polo, que atrai gente de toda o entorno aqui, né? A gente não pode se queixar. Então, com crise ou sem crise, a venda sempre vai existir. E cabe cada um achar o seu segmento certo e batalhar em cima dele. Nada é fácil, mas também não é tão difícil assim, né? É o que eu posso dizer isso. Depois de 30 anos também, né? Boa experiência. Ok, recebendo o senhor Alexandre Patucci, da Weber Patucci Loja de Confecções, agradecendo a ele pela participação e desejando a todos saúde e sucesso sempre. Até o nosso programa. Boa noite.